Olá pessoal, este é mais um JojoCast e estou aqui para comentar o episódio 9 de Watashi no Shou Asena Kekon e algumas questões, relativas ao livro, o livro 5, porque o episódio 9 fechou o livro 5, então esta segunda temporada cobriu livro 3, livro 4, livro 5 e deve terminar com o livro 6, enquanto a primeira temporada cobriu somente o primeiro e o segundo livro, né? E a gente ainda tem o livro 7, que é o livro do casamento, efetivamente. E a gente não sabe como é que vai ficar, porque não vai caber, não dentro da lógica de organização dessa segunda temporada até agora. Se você quiser ficar comigo nesse programa, eu já vou avisar que vamos trabalhar da seguinte maneira. Eu vou fazer uma primeira parte comentando o episódio 9, uma segunda parte comentando o capítulo 5, perdão, o último capítulo do livro 5, que é o capítulo 4, e uma terceira parte relacionada à série, comentando o início do livro 6, porque eu já consegui adiantar a leitura. Então, quem não quiser saber spoilers, não assista essa terceira parte e eu vou terminar depois comentando algumas coisas provavelmente ainda relacionadas ao Oscar. Então é isso, se você quiser continuar comigo, vamos ao programa. O episódio 9 é um episódio cheio de acontecimentos. Se os dois episódios anteriores tiveram meio aquela ideia de calmaria antes da tormenta, a tormenta cai agora nesse episódio. E é um episódio bem dramático que vai fazer algumas revelações e que estão relacionadas à forma como a animação ela está adaptando a história do livro. E depois nós temos assim coisas inesperadas, e eu também não esperava, porque no livro está diferente, então é muito diferente. Então, foi uma surpresa para mim também. Então, o que a gente teve nesse episódio? Nós tivemos a descoberta que aqueles humanos transformados, que são humanos comuns, que, pelo menos lá no livro 3, o Kyoka descobre que eram pessoas que estavam recebendo fluidos de grotesquerice. Eles estão com uma bolinha dentro deles, que é uma pequena barreira, isso é assim que eles chamam, tão pequena que ela é engolida pela pessoa que não tem dons, ou pela grotesqueria, como aquela que estava dentro da gaiola e foi destruída. No livro ela não é destruída, no livro é ela que vai servir para que eles possam descobrir exatamente essa bolinha lá dentro e não um humano. Então, dentro dessa bolinha havia alguma coisa que tinha sido tirada de uma grotesqueria que possibilita essa transformação. Quem é que vai descobrir? É o médico que aparece no episódio passado, ele aparece no livro também, ele é parente da mãe do Kyoka, e ele é um poderoso, ele tem um dom de cura muito poderoso, e ele também é uma espécie de pesquisador de magia. No livro 5, e o episódio não vai... A animação não vai entrar em maiores detalhes, a autora começa a fazer uma separação que eu acho complicada, que ela não tinha lançado antes. Ela vai lançar isso no livro 5. Então, uma ideia que ela colocou agora. Então, ela vai dizer que o poder de ver espíritos não é um dom, como os dons que são os dons valorizados, é um indício de um dom, mas que mesmo uma pessoa que não tenha dom pode ter esse poder de ver os espíritos. Lá no primeiro livro, ela disse que isso era um dom, e que você poderia ter outros. Então, por exemplo, a Kaia, a irmã da Mio, ela não tem nenhum dom a não ser a capacidade de ver as grotesquerias, os yokai. Então, a autora mudou essa abordagem. Então, por exemplo, a Mio não tem o dom de ver, ela não consegue ver. E
Até acho que eu esqueci, né, de comentar isso, não sei se eu comentei no episódio passado, lá no templo, no livro, né, a Mio, ela vê aquela grotesquerie que está na gaiola, ela fica chocada porque ela nunca tinha visto nenhuma grotesquerie, né, nenhum yokai, e ela se sente, né, ela sabe que aquilo é uma armação da comunhão, né, da Gifted Communion, e aí ela se sente, né, diminuída por não ter esta capacidade, que agora não é mais dom. E aí o Kyoka diz para ela que não importa, que ela é perfeita do jeito que ela é. Então nós temos essa capacidade de ver os espíritos, nós temos os dons e nós temos a magia. O que a autora vai dizer no livro 5 é que todo mundo que tem o dom deve aprender magia. Uma das primeiras coisas que você vai ensinar para uma criança. Né? Então o Kyoka, por exemplo, ele domina, né, a magia e ele é um poderoso nesta área, como é poderoso nos seus dons, né? Esse parente lá da mãe do Kyoka, ele também, né, ele tem um grande domínio de magia. E você pode simplesmente dominar magia e ajudar a caçar, né, ser dessa unidade do Kyoka lá, da antigrotesquerie, se você for um poderoso mágico. Então, vamos lá. Ele vem, né, e ele explica o que é aquele negócio, aquela barreira, e aí chega o Kazushi Tatsuishi, né, que é o irmão do Koji, né, que ele aparece muito mais no anime do que aparece nos livros, mas efetivamente ele aparece nessa parte no livro também, e ele aparece e vai usar a sua capacidade mágica para destruir aquela barreira, aquela pequena barreira, e aí eles descobrem que há uns pedacinhos de grotesquerie no livro, são unhas, né, dentro daquilo. Não é falado no anime, mas o Kazushi, né, isso está no livro, né, ele vai ser explicado lá pela autora que ele tem um dom, mas o dom dele é fraco, não é um grande dom. Eu lembro quando ele aparece, inclusive na animação, eles vão colocá-lo tentando desenfeitiçar pessoas, e aí tem uma discussão a respeito, né, do termo usado, né? Eu fiz isso lá na primeira temporada, né, porque em inglês você tem diferença ali de termos e o que ele, na verdade, desencantar, desenfeitiçar, o que ele estava querendo fazer. Mas, enfim, então ele teria esse dom, né, de tirar feitiços, mas nada foi dito antes que ele é um poderoso mágico, né? Então, um poderoso mago, feiticeiro, sei lá, o que eu devo usar aqui. Por quê? Porque, como ele era fraco nos seus dons, ele vai se esforçar para aprender muita magia, como uma forma de complementar essa incapacidade de ser um poderoso, né, um poderoso na área daqueles que são os dotados. Então, ele é muito importante no capítulo 4, né, do livro 5, mas é ele que vai ser capaz de destruir, né, aquela barreira. Por quê? Porque o Kyoka, mesmo sendo tão poderoso, o Godo e outros, eles têm dificuldade em conseguir efetuar isso. Isso exige uma magia poderosa, né? Isso dentro do livro. No anime, no episódio, vai ser mostrado o Godo e outros soldados tentando capturar um desses humanos transformados em grotesquerie, e eles não vão conseguir, vão ter uma dificuldade horrorosa, e isso vai servir para que a animação coloque algo que é dito no livro, né? Que o povo está sendo levado a ver, né, essa divisão de grotesquerie como algo inefetivo, e como a Gifted Communion começou a espalhar que o Japão, né, ele está cheio dessas grotesqueries e o governo quer esconder que isso existe, né? E muita gente não sabia que existia, e muita gente, o que é importante, não acreditava que existia, porque uma informação que vem lá desde o primeiro livro, que o anime não explorou e que agora ele precisaria cada vez nascem menos pessoas com dons, isso é importante, cada vez, né, por conta do contato com a ciência, com a tecnologia, etc., menos pessoas acreditam na existência das grotesqueries, e esses seres mágicos, eles se alimentam do medo e da ignorância. Então, assim, o progresso científico, tecnológico, educacional faz com que as pessoas saiam desse mundo de monstros e entrem num outro tipo de mundo. Mas a Gifted Communion, ela está alimentando, é uma seita, né?
que alimenta o medo das pessoas até como uma forma de chegar ao poder. Então nós temos, né, essa questão, né, da divisão entre grotesqueira e perder, né, a respeitabilidade pública. Nós temos a questão da barreira, e aí o Kazushi sendo chamado para destruir essa barreira, então ele vai ser importante. Acredito que isso vai ser explorado em episódios que serão futuros, porque não foi explorado nesse episódio. Temos também o sonho da Mio, e o sonho da Mio, né, é diferente de como ele é no livro, mas eu vou falar na segunda parte. Então ela vai de novo ver a mãe dela e ver o Sui, mas a Sumi está com a Mio no colo. Então o Sui entra na casa dos Saimori, o Sui diz que pode matar todos os Saimori, e aí vocês parem e pensem que a Mio, criança, o bebê também, um Saimori. Não que eu acho que o Sui fosse matar a Mio, né, por conta até do amor que ele tinha, um amor doentio, verdade, né, pela Sumi, e ela o rejeita, né, e ela deseja que ele seja feliz. E aí o Sui se revela para Mio, né, e diz que, na verdade, aquele sonho é um sonho dele, né, que ela está entrando nos sonhos do presente, nos sonhos do Sui, e que não houve dia na vida dele que ele não sonhasse com a mãe dela. Isso ele diz no livro também, né, que ele sonha o tempo inteiro, né, com a mãe dela. E no caso do anime, ele oferece a Mio a possibilidade de ser a rainha, né, desse novo Japão, né, dela reinar junto com ele. Eu não sei, né, a relação do Usui no anime, até por conta da proposta, eu não sei se é uma relação, né, em que ele efetivamente se vê ali ainda como pai, ou se ele poderia tomar, né, a Mio e colocar a Mio no lugar da mãe dela, né, no sentido afetivo da coisa. Não sei. Acredito que é a relação paterna e que ele queira, né, reviver a glória dos Usuba ou afirmar a superioridade dos Usuba, casando a Mio com o Arata, que era um plano inicial possível, né, lá da primeira temporada. O fato é que nessas conversas se revela que o Usui, ele quer tomar o poder, ele quer exercer o domínio sobre o Japão e no alto, né, e não vai ser, né, uma estrutura igualitária como aquilo que a seita prega, né, para conseguir seus adeptos, né, de que todo mundo vai conseguir participar igualmente, né, mas é alimentar aí, né, uma falsa esperança de igualdade, de ruptura com essa ordem imperial e hierárquica, mas na verdade estabelecendo uma outra hierarquia, na qual os Usuba estão no topo, abaixo deles os outros dotados e o resto da humanidade ali como vermes, né? Vai ser mostrado também nesse episódio aquele ministro da educação, né? E no livro o Sui tem profundo desprezo por ele, porque ele não tem dom nenhum e o cara fica ali sonhando com glórias futuras que ele não vai ter, ele provavelmente vai ser descartado em breve. E esse episódio, né, é mostrado a tomada de poder do Sui quando o Sui toma o poder no exército. E ele mata, né, e é morto o ministro do exército. E é uma morte muito violenta, tiro na testa, sangue escorrendo, etc. e tal. Há muita violência nesse episódio, uma violência que não está nos livros, tá? Não que o livro não tenha a sua carga de violência, mas não é esse tipo de violência, não é assim que a coisa é feita. O Sui, ele é apresentado, né, ele é muito mais perverso, cruel no anime do que ele é visivelmente no livro, ainda que aquilo esteja lá, que ele é cruel, né, que ele é cruel, que ele é perverso, etc. Deixo isso para daqui a pouco. E o Rojo, ele aparece e ele, né, o grande agente do Sui. No anime o poder dele não é um poder que usa água, como é no livro. E o Rojo diz que o imperador está vivo porque eles precisam que o imperador assine uma série de ordens. Então, assim, o Sui tomou o poder no exército, Mio teve lá um sonho em que o Sui apresenta, né, sua visão de futuro, diz que vai destruir Kyoka, e aí ela quer desesperadamente sair para encontrar o Kyoka, né? Só que ela não consegue sair, ela vai ser atacada
pelo secretário do ministro lá da Educação, que é um desses humanos que foi arregimentado pela Gifted Communion. Ele vai, né, daqui a pouco tomar lá, ingerir aquela cápsula barreira com um pedaço de grotesquerie dentro. E aí ele vai, né, esse sujeito, ele vai passar tranquilamente, entrar tranquilamente ali nos arredores de onde está o Palácio do Takahito, onde a Mio estava para ser protegida. Então ele entra com tranquilidade, a Hazuki tenta enfrentá-lo, ele vai se livrar de Hazuki também de forma muito violenta, né? Então ele tenta estrangulá-la e Yurie vai procurar guardas para ajudar porque ninguém aparece. Arata não está lá, e Arata era o guarda-costas de Mio, e a Hazuki manda Mio fugir, e aquele agora monstro, né, o prestes a se transformar em monstro, vai atrás de Mio e quer que o poder de Mio se manifeste para que Kyoka venha e ela peça, né, ela chame Kyoka, e aí temos uma luta ali de Mio com o sujeito transformado em monstro, e Kyoka chega sozinho, mas ele acaba sendo surpreendido não, né, pelo sujeito com quem ele vai lutar, esse sujeito transformado que engoliu a barreira, mas pela chegada do Arata com uma série de soldados, e Arata revelando aí que é um traidor, pelo menos é o que a gente tem nesse momento, né? Arata revela, né, a sua verdadeira face, e vários soldados são mortos que estão defendendo ali o Palácio Imperial, aquela área mais interna do Palácio Imperial, e Arata dá 2 tiros no Kyoka. Eu não esperava que Kyoka levasse tiro nenhum, porque no livro ele não leva tiro nenhum, né? Embora ele seja capturado. E aí o Kyoka já, né, baleado e manietado, né, e com as algemas, ele pede para ter 1 minuto e falar com a Mio, e ele vai, né, se declarar para Mio. Finalmente ele fala a Esteiro, né, fala que a ama, né, que é algo muito sério, muito dramático. A cena toda é muito dramática, ele está ferido, a Mio está chorando, e o trabalho até a Jéssica, minha amiga, comentou que como foi bom o trabalho da dubladora, né, de choro, né, de desespero. Na verdade, o elenco é todo muito bom, a animação é de altíssima qualidade, todo mundo é muito bonito, então nós temos aí esse desfecho com Mio desesperada, Hazuki sendo acudida por Yurie, um soldado, e Kyoka sendo preso, né? Então, assim, é bem dramático esse episódio, tem batalha, tem gente se transformando em monstro, tem declaração de amor, tem mocinho levando um tiro, tem traição. É um ótimo episódio, Comparativamente com o episódio anterior, ele é melhor que o episódio anterior. Para mim, o episódio anterior só tem uma grande cena, que é a cena do final, a cena de Kyoka e Mio dividindo a cama, que é diferente do livro, mas ficou muito boa. Mas esse episódio 9 foi um episódio excelente, né? Assim, que ele mantém a tensão, ele tem um ritmo. E aí eu vi vídeos circulando no Twitter, mostrando a transformação do sujeito em monstro quando ele vai enfrentar Mio, etc, né? Pegaram do episódio, cortaram. Tá vendo? Se você acha que show de mangá, show de anime é só declaração de amor, essas coisas e não sei o quê, olha aí, tem batalha. E eu acho que a intenção de quem está fazendo o anime efetivamente é tentar atrair um público que queira ver batalha, queira ver sangue, queira ver violência, etc, etc, etc. A minha menina estava sentada perto, e aí eu estava vendo, e ela estava ouvindo e interagindo. Ela falou assim, mas isso daí não é meu casamento feliz? Eu falei, mas tem um pessoal na internet que chama de meu casamento infeliz, só acontece desgraça. E a própria autora, né, ela fala isso no final do livro, no pós-fácil do livro 5, né, que até agora só aconteceu desgraça, mas ela promete que logo Kyoka e a Mio vão conseguir, né, ter o seu casamento feliz. Mas vamos para a segunda parte agora, né, porque eu acho que eu já me estendi demais. Assim, o episódio 9 corresponde ao capítulo 4 do livro 5. E
efetivamente, né, este capítulo se afastou, né, o episódio se afastou bastante do capítulo em coisas que eu acho importantes porque ele inverteu uma determinada situação. Mas vamos lá. O episódio abre também, né, o capítulo, né, de uma certa maneira, abre também com a questão, né, do médico examinando lá, dando o que seria o relatório, né, da investigação que foi feita com a grotesquerie, porque no livro ela não foi destruída, ela ia ser afogada no recipiente onde ela estava, né? Lembrei do poder do rojo, poder de água, o sujeito que usa também tem um poder líquido, e aí eles examinam aquele animal e eles tiram a barreira de dentro dele, né? Não existe aquele laboratório que foi mostrado nos episódios em que o Kyoka estava lá na vila dos pais deles, isso não existe no livro, isso não existe no livro, embora fique evidente que a Gifted Communion estava fazendo pesquisas nesse sentido, científicas, seja lá o que for, mágico-científicas, sei. E o Kyoka fica muito irritado, né, porque primeiro que ele não gosta do tal do médico, que é parente da mãe dele, e depois porque o cara parece, como todo cientista, né, eu entendo a ideia da personagem, né, ele está muito empolgado com aquilo que ele está descobrindo, e para o Kyoka aquilo é uma desgraça, porque ele sabe que a maioria dos membros do grupo dele é incapaz de destruir barreiras, ou vai gastar muita energia fazendo isso, e provavelmente isso vai fazer com que eles percam as lutas ou percam soldados, isso vai ser uma desgraça. Aí chega o Kazushi, né? E aí se diz, né, que o Kazushi é um mago poderoso para compensar seu dom fraco, e ele vai ter uma participação muito grande, porque ele vai ter que ir com a divisão do Kyoka para ir destruindo, né, as barreiras e eles poderem destruir essas grotesqueries quando chegarmos à batalha. Temos o sonho da Mio. O sonho da Mio que na verdade é o sonho do Usui que ela está entrando. Então ela entra no sonho do Usui. De novo, o sonho é na casa da família Usuba, não é na casa dos Saimori. A Mio não tinha nascido, é antes do casamento da Sumi. É evidente que a Sumi gosta do Usui, mas ela tem que se sacrificar pela família, né? O Usui, claro, vai jurar vingança contra o imperador. Ele se sente profundamente humilhado, ele não aceita, né, esse destino que estão dando para a Sumi, e aí ele vai falar com a Mio, e ele vai dizer que a Mio é fundamental para que ele possa estabelecer esse novo mundo, e ela é filha da Sumi, ele a quer, né, com ele, e que a única coisa que está no caminho dele é o Kyoka, e que ele vai destruir o Kyoka. Que é o Kyoka, o obstáculo, eu vou destruir o Kyoka. Vocês lembram que o imperador também queria destruir Kyoka, né, lá atrás, quando ele abre, né, aquele túmulo, liberta as grotesqueries, causa aquela desgraça toda? Também é a mesma coisa. Isso está no anime, né, de uma certa maneira, não está ausente. Quando a Mio acorda, ela está desesperada porque ela precisa falar com o Kyoka, precisa falar com ele. E ela nota que o Arata sumiu. E o Arata é seu guarda-costas. Então ela vai chamar Hazuki, Yurie e Hazuki encontram Mio tentando já sair do perímetro do palácio, é parecido com no anime, perguntam cadê Arata, Arata não sairia, etc. E a Hazuki, ela já manda um familiar avisar o Kyoka. Aquele passarinho, ela já manda de papel. No anime, até esqueci de falar, ela só vai fazer isso depois que a luta já aconteceu, já está rolando, que Mio está em perigo. O sujeito, que é o secretário, ele atravessa a barreira e entra. E elas ficam chocadas, né? Ele simplesmente entra. O que você está fazendo aqui? E ele quer levar a Mio. Pelo menos essa é a missão que ele tem ali. Hazuki entra em luta corporal com ele bate nela, não a estrangula. Yurie vai atrás dos soldados. E é dito no livro que nenhum soldado da Casa Imperial quer ajudá-la. Que a Hazuki diz, pode ter dom, chama soldado. E ninguém quer ajudá-la, e depois vai ser dito que o ministro da Casa Imperial, né, porque tem aqueles vários ministros, uns não queriam que a Mio e Hazuki, etc., estivessem ali no Palácio Imperial e não querem obedecer o príncipe Takahito, eles tinham dado ordem que nenhum soldado ajudasse a Mio e elas, se elas precisassem. Depois ele se desculpa, mas já é tarde, né? Já aconteceu a desgraça toda. A Mio, né, ela não vai correr, ela não vai abandonar Hazuki, ela vai
usar coisas que o Kyoka deu para ela, né? O Kyoka tinha dado 3 familiares para ela usar como armas de ataque, então ela tira aqueles familiares no sujeito, o sujeito ele fica ferido, mas aí ele convoca grotesqueries, e ele convoca muitas grotesqueries. E aqueles familiares eles são efetivos contra pessoas, mas não contra as grotesqueries. E aí elas são destruídas. A Mio, né, sabendo que Hazuki, que ele não precisava de Hazuki, ele ia matar a Hazuki, ela se joga em cima da Hazuki para protegê-la com seu próprio corpo. A Mio não foge e, claro, temos essa situação de luta que se prolonga e elas sempre se perguntando onde é que está o Arata. A Arata devia estar aqui. E aí o Kyoka chega com a sua equipe, porque há um montão de grotesqueries que estão ali, né, foram convocadas por esse sujeito, que continua na sua forma humana. Então nós temos uma luta do Kyoka, da divisão anti-grotesqueries, contra esses seres que foram criados ali pelo grupo do Sui, né, pela Gifted Communion, e o Sui agora está sendo chamado de fundador, né, é o título que ele recebe. E o Kazushi vai ter uma função muito importante, porque ele é quem mais vai lutar, né, ele usa o leque que ele tem para... Ele vai quebrando as barreiras e os sujeitos vão, né, enfrentando as grotesqueries e assim a luta segue. E eles conseguem vencer e o sujeito lá é amarrado, né, o tal do secretário. Só que enquanto isso, o Sui tomou o poder, usou de várias ordens do imperador para fazer com que o exército obedecesse, convenceu, né, muita gente de que o imperador, que o filho do imperador, né, que o Takahito está agindo contra a vontade do pai, que na verdade o imperador quer essa nova ordem. É outro golpe de Estado, né? O Takahito tinha dado um golpe de Estado mal dado, pelo que a gente vê pelos livros, e agora o Sui ele dá um golpe de Estado de verdade, né? Usou a imprensa, tem gente dentro do governo que o ajuda, esse ministro da Educação, que está lá, que vai aparecer, que logo, eu imagino que o Sui vai matá-lo, ou mandar matá-lo. O Hojo diz que quando ele aparece para dizer que o imperador assinou as ordens e que o imperador continua vivo, o Sui vai dizer que ele tem que continuar vivo, mas ele quer que ele sofra. Então, assim, o Sui está mantendo o imperador velho vivo e sofrendo. E ele ainda fala assim, e quando eu não precisar mais dele, eu mesmo vou dar cabo dele com as minhas mãos. Então, assim, são coisas que o anime, ele meio que diminui, porque todas as críticas que estão sendo feitas à monarquia e ao imperador, o anime está dando uma rebaixada nisso, está passando meio que pano, porque o livro os livros são mais efetivos nessa crítica ao imperador. Mas muito bem. Venceram a luta, estão lá procurando para ver se sobrou alguma grotesquerie, e aí se abre lá um portal e chega o Arata com seus homens, e são todos soldados, né, do imperador ou membros da Gifted Communion. O Arata se revela como um traidor, o que deixa Mio profundamente chocada, atônita. Kyoka também parece chocado, mas mantém a sua compostura. E para que ninguém morra, para que ninguém seja morto, o Kyoka se rende. O Arata quer prender o Kyoka. Kyoka não vai levar tiro, Kyoka vai receber lá, vai tomar as suas, vai ser colocado lá com as algemas. E aí ele pede ao Arata que ele lhe dê 1 minuto para ele se despedir da Mio, e aí o Arata diz por que não, né? Por que não permitir? E o Kyoka ele foi acusado de alta traição, de ter participação no sequestro do imperador, de estar... Enfim, a pena do Kyoka vai ser pena de morte. E o Kyoka, nesse momento, pensa, se eu reajo aqui, eu posso acabar provocando a morte, não da Mio, porque Mio eles querem, mas da Hazuki, da Yurie, de gente que ele ama, né? Porque ele é o chefe da família Kudo, então ele tem que pensar nessas coisas, além dos homens dele. E aí ele vai lá e se declara para Mio. No anime, a Mio não abraça o Kyoka, né? No anime, a Mio não chama o Kyoka pelo nome, ainda, até agora. No livro, a Mio se agarra, né, no Kyoka. O livro fala que ele mexe os dedos, mas ele não tem como abraçá-la e começa a chorar em cima dele.
desesperadamente, ele pede que ela se acalme, ele pede que ela fique tomando conta, fique em casa tomando conta, né, da casinha dele, que ela não saia de lá, né, que ela tome conta da casa, que ele vai voltar para ela. Aí o final do livro 5, é mostrando que Takahito quer que a Mio continue no palácio, mas o Takahito já não está mandando, né, praticamente nada, que o ministro que impediu que os soldados ajudassem pediu 1000 desculpas, que o pessoal da divisão anti-grotesquerie eles não foram presos, mas eles estão agora sob severa vigilância, que o Sui, né, tomou o poder, né, que o próprio Takahito está meio prisioneiro ali, a qualquer momento ele pode ser morto. Aí a Hazuki, Yurie e Mio voltam para a casa principal do escudo, mas a Mio diz que vai voltar para a casa dela com Kyoka, e de lá, né, quando termina o livro 5, ela está saindo porque ela pretende enfrentar o Sui. Ela diz que ela não pode ficar em casa de braços cruzados esperando que alguém venha salvá-la, que ela tem que fazer alguma coisa e que ela tem que conseguir usar plenamente seu dom, né, que é algo que o próprio Arata tinha dito para ela que ela não estava conseguindo fazer porque havia alguma trava emocional ali segurando, né, essa questão. E claro, ela está muito arrependida de não ter dito ao Kyoka que o ama. Agora a gente vai para o livro 6. Enfim, né, eu comecei a ler o livro 6. O livro 6 tem um prólogo. Todos os livros têm o prólogo. Normalmente o anime não aproveita esse prólogo. E eu li o capítulo 1. Né? O livro 6 só tem 4 capítulos, assim como o livro 5 são capítulos bem longos. Né? O capítulo 1 já equivale a quase 30% do livro. Né? Eu leio a versão Kindle, então dá para saber mais ou menos por onde caminha. Este livro, o livro 6, começa então com Kyoka na masmorra, né? A autora descrevendo como é escuro, como ele não tem noção do passar do tempo, dos cheiros e odores fétidos, né? De como aquela prisão que foi construída para pessoas, né, que têm dons, né? Aquela prisão subterrânea, que o Kyoka sabia que existia, né? Ela foi feita para isso mesmo, para torturar e para enlouquecer os prisioneiros. Então o Kyoka diz que no início ele tentou, né, contar o tempo, mas ele não conseguia contar o tempo porque dentro daquele buraco não há noite, não há dia, e que ele se alimenta das recordações da Mio, né, da Mio, daquilo que eles viveram juntos, da Mio recebendo quando ele volta do trabalho, da Mio fazendo o almoço dele, da voz da Mio. Então é isso, né? Esse primeiro é isso que é o prólogo, Kyoka dizendo é o que ele está fazendo para não enlouquecer. Aí começa o capítulo 1. Então a Mio, né, se vestindo, né, ela já tinha se vestido, ela termina, né, o livro 5 se vestindo para a guerra, né, por assim dizer, estava muito frio. Então a autora vai descrever minuciosamente a roupa da Mio, né, como ela está vestida, o tipo de sapato para proteger, né, do frio, e ainda assim estava muito frio, e ela sai e ela acha a cidade muito vazia, né? Houve um golpe de estado, falou assim, mesmo sendo inverno, mesmo estando frio, deveria haver gente na rua. Aliás, né, eu esqueci de falar, no anime a Mio fica desesperada quando ela acorda do sonho, ela abre a janela e está nevando, e nevando forte, né, porque o príncipe, ele tinha dito, Takahito, né, que quando começasse a nevar forte, aquilo seria um sinal, né, de que o Sui atacaria. Enfim, né, aí a Mio vai até o quartel, né, que é o quartel do exército, e ela fica observando de longe, ela vê que tem guardas, ela fica se perguntando se aqueles guardas, eles sabem quem ela é, eles sabem o que está acontecendo, ou eles estão sendo enganados, né, qual é a situação, se ela poderia, né, se ela seria ou não recebida, ou a mandariam embora. E aí, de repente, um guarda, ela está parada, e aí alguém puxa a manga dela, e ela olha, e é um menino pequeno, né, uma criança, que ela estima que tem cerca de 10 anos. Ela até vai falar que ela não conhece muito crianças, porque ela conviveu com crianças quando ela era criança, e depois ela não conviveu mais. Mas ela chuta que aquele menino tem 10 anos, e ela acha que aquele menino tem algo de familiar, e ela acha o menino parecido com Kyoka, e ela
se pergunta, né, será que ele é parente da mãe do Kyoka? E aí eu não entendo porque a autora escreveu isso, porque o Kyoka é descrito como idêntico ao pai, né? E aí a Mio vai dizer que ele tem a compleição, né, da mãe, então a cor da pele da mãe, a cor de olhos da mãe, isso ela vai dizer. Mas o cabelo era do pai, né? Tanto que quando ela conhece o pai do Kyoka, ela diz que o pai do Kyoka parece uma versão mais velha dele. Mas enfim, ela supõe que o menino seja parente da mãe do Kyoka e ela tem aquele ímpeto, né, de tentar proteger o menino, né? Quem é sua mãe, quem é seu pai, onde é que tá? E aí um dos guardas meio que pergunta o que ela está fazendo ali, né? E o menino acaba puxando e ela vai, né, se afastando com o menino. E o menino revela para ela, né, que ele é um familiar. E aí, de novo, né, a autora está tornando essas artes mágicas cada vez mais complexas. Então, para alguém que saiba, né, magia e que seja, né, um forte praticante de magia, como é o Kyoka, é possível fazer familiares que não sejam somente aqueles passarinhos de papel que a gente viu até agora, né? Mas fazer inclusive réplicas perfeitas de humanos, de animais, de plantas, seja lá o que for. E no caso ali, aquela criança é o Kyoka menino, né? Ele é o Kyoka e ele não é o Kyoka, né? Mas a Mio vai olhar para aquela criança e ela vê, né, que ele é feito pelo Kyoka, mas ela, enfim, ela não identifica naquela criança o Kyoka. Ok. Não sei se eu estou sendo clara, né? Ela não consegue vê-lo como um pedaço do Kyoka, né, de alguma maneira. Mas ela não tem um conhecimento de magia, então ela não sabe efetivamente, né, o que está acontecendo muito bem. E o menino, ele vai acabar insistindo com ela, né? Ele foi mandado pelo Kyoka, insistindo com ela que ela não deveria entrar, né, no quartel, que ela não deveria se entregar ao Sui, porque se ela fosse para perto do Sui, ela ainda não tinha condições de cumprir a sua missão. Se ela não tinha ninguém mais que pudesse ajudá-la. E aí a Mio vai pensar, e ela acaba, né, lembrando do avô, né, e ela vai para a casa do Zusuba. Então ela anda muito, né, porque antes de tudo parecia muito longe. Ela vai a pé de casa para o centro da cidade, o quartel, do quartel ela vai para a casa do Zusuba e o menino vai com ela, a criança vai com ela. Não sei se é nesse momento ou mais adiante, a criança vai dizer, né, vão perguntar quanto tempo ele tem para ficar com ela e ele diz 2 ou 3 dias no máximo, né, que é a capacidade mágica do Kyoka. Até agora no livro ninguém falou que se deram comida para o Kyoka ou o que quer que seja, mas quando a gente volta ao Kyoka, ele está pensando, né, que por mais forte que ele seja, ele não vai poder ficar resistindo ali naquela masmorra, fazendo talvez essa projeção, né, de um familiar tão complexo por tanto tempo, né? Ele pensa isso. E é revelado também uma outra questão. O Takahito chamou o Kyoka em particular, isso não é mostrado no livro, até porque isso era um segredo para ser revelado agora. Ele chamou o Kyoka e ele conversou com o Kyoka e disse que o Kyoka deveria se sacrificar para que eles pudessem vencer. Então, no livro anterior, Takahito, ele diz que ele teve 3 visões de futuro possíveis e em todas as 3 visões ele morria, né? Ele não tem o dom completo e ele acredita que é porque o pai ainda está vivo. O pai tem que morrer para que ele tenha o dom perfeito, né, dessa adivinhação futura. E aí, né, ele teve outras visões de futuro e para que o Sui seja vencido, eu suponho que assim seja, o Kyoka tem que fazer algum sacrifício para que a Mio passe por um grande estresse emocional, que é o que ela está passando agora, e ela possa efetivamente, finalmente, despertar seus dons de forma completa. É isso que está acontecendo nesse momento na história. Então vai a criança e a Mio para a casa do avô. O avô da Mio a recebe muito bem. Ele diz que vai entregar para Mio, né, os registros escritos do Zusuba, principalmente das mulheres, né, das donzelas que tiveram o dom que ela tem e que deixaram algum registro ao longo aí de séculos, que tudo está nos arquivos do Zusuba.
Mas primeiro, né, ele vai fazer com que ela, né, coma. Aí o familiar diz que ele não pode comer, quer dizer, que ele não precisa comer, né, porque ele, na verdade, é uma fina camada, né, que lembra uma criança de verdade e se comporta, em certo sentido, como uma criança, é bom dizer, uma criança que seria o Kyoka, né, por cima de papel machê, né, em determinado momento a Mio vai dizer isso. E aí, né, ela come e ela fica feliz, né? Finalmente ela parece que ela está se sentindo mais leve. Ela lembra, né, que lá no livro 2, e aparece no anime também, e o Kyoka também disse para ela que ela agora tem família, que ela precisa, que ela pode confiar em alguém, que ela não vai ser maltratada, né, que ela não precisa carregar todo o peso nas costas dela. E ela fica muito feliz de ter ido lá. Então foi o Kyoka, né, que a direcionou, né, a pensar em outra possibilidade que não fosse se jogar na cova do leão, por assim dizer. Eles vão ver os tais registros e a Mio tem um problema, né? O primeiro problema é que há registros são muito velhos, parcialmente devorados por traças, que a escrita já não é mais visível completamente. Mas há um outro problema, é que a Mio tem uma educação muito limitada. E, de novo, ela lamenta o fato dela não ter ido à escola de forma apropriada. Então, ela tem uma dificuldade para ler. Quem vai ajudar muito na leitura é o familiar, né? A criança que está com ela. E aí eles vão caminhando e vão descobrindo coisas sobre o dom da Mio e vão descobrindo algo que é importante, vão descobrindo sobre o Usui, né? E aí eles ficam, né? O Arata sabia de tudo isso e o Arata em nenhum momento nos disse. Aquilo que eu já tinha desconfiado, sem spoilers, e que acho que vocês estão assistindo o anime também, até por conta do penúltimo episódio em que isso foi dito, foi o penúltimo episódio. O Usui, ele não pode usar os seus poderes o tempo inteiro, né? O Usui, ele precisa, né, de um tempo para descanso. O poder dele é muito forte, mas o uso é muito intenso. Então, se ele usar o seu poder continuamente por muito tempo, ele pode inclusive morrer. É esse o ponto. Mas o Kyoka, criança, né, ele teoriza lá com a Mio que talvez ele tenha se aprimorado para poder usar por períodos muito pequenos repetidamente, né, e assim não se exaurir, mas, né, num embate maior com gente mais poderosa, como Kyoka ou outro, né, que tenha um dom maior, mais poderoso, isso pode gerar algum desgaste mais evidente. O avô, né, da Mio conta, né, tinha contado antes, da relação da Sumi com o Usui, né, que o Usui era uma criança, manifestou seu dom muito cedo, era uma criança cruel, que maltratava os criados, que maltratava outras crianças, que matava, tinha prazer em matar animais, né, e eles da gatos, cachorros, passarinhos, e que o conselho, né, da família tinha ficado, né, decidido que iria selar o dom dele para que ele não pudesse usá-lo, né, enquanto ele era criança, enquanto ele havia como controlá-lo, porque, ao que parecia, por todos os indícios, ele era um psicopata, né? Não é dito, mas o comportamento é um comportamento de psicopata. Só que, conforme ele vai tendo contato com a Sumi, ele vai mudando o seu comportamento, se tornando um sujeito menos agressivo, e houve um momento, até a intervenção do imperador, que efetivamente a família cogitou em casar a Sumi com o Usui, os dois tendo dons muito poderosos, representando aí o que de melhor, né, havia na família Usuba, e que eles se tornariam, né, o novo chefe da família e assume ao seu lado, né. É importante que no sonho que a Mio teve, né, ainda no final do livro 5, o Usui, né, ele falando com a Sumi, ele vai dizer, né, que cabia a ele libertar os Usuba. Algo que ele tem um rancor muito grande também é do fato dos Usuba estarem, né, sendo obrigados a se esconder, não poderem mostrar-se em público e terem uma vida que é uma vida de restrições, uma vida miserável, que foi tornada mais miserável ainda pelo último imperador. E, claro, né, a informação que eles têm sobre o dom do Usui é porque um outro indivíduo que teve um dom idêntico, ele deixou registros, mas era uma pessoa equilibrada, não era um
psicopata, não era um sujeito com pretensões de dominar o mundo. Muito bem. Depois deles passarem um tempão, né, nessa pesquisa lá dos papéis e coisa e tal, a Mio vai jantar e aí ela vira pro Kyoka criança, que ela passa a chamar de Kyo, né? E aí, até quando ela botou o apelido, né, de Kyo nele, ele resmunga, né? Você nunca me deu um apelido, né? O Kyoka queria um apelido, não sabe? Enfim. Você nunca tinha me dado um apelido antes, mas enfim. E aí ela diz, né? Você pode não precisar comer, mas você se suja, né? Então vamos tomar banho. E vamos tomar banho, né? Ela fala, ela pensa na cabeça. Eu li nos meus estudos, meus livros, que é comum que famílias, e é comum no Japão que famílias têm banho juntas, né? Ele é uma criança, eu posso tomar banho com ele. E aí essa criança Kyoka, não, de forma nenhuma, eu jamais vou entrar no banho com você. E o avô da Mio fala, não insista, deixa o menino em paz, não insista nisso, ele tem razão, não é uma boa ideia. Então temos essa primeira questão, né? Então a Mio toma banho, e aí ela sai do banho, já é à noite, já jantou, etc. E encontra o menino lá, e ele tá com uma roupa que não é uma roupa adequada para frio, mas ele já disse que não sente frio. Mas ainda assim, né, a pele dele é gelada, ele não tem temperatura humana, né? Então ela é tomada, né, por esse afeto pela criança, e aí ela trata como uma criança e, não, vem, vamos dormir. Aí, de novo, só temos uma cama, e a criança, né, diz que não vai deitar com ela. Não vou, não vai, você não vai dormir aí, deita aqui comigo, tá bom, eu deito, mas você não vai se comportar como se eu fosse uma boneca, ou se eu fosse um bicho de pelúcia, né, a stuffed animal, né, um bicho de pelúcia, não vai me abraçar, não vai encostar em mim. Mal eles deitam, Mio não consegue dormir, Mio começa a chorar, Mio agarra a criança, né, abraça a criança e fica abraçada com a criança e finalmente ela consegue dormir. E ela tem um sonho, e nesse sonho ela vê a mãe, ela fala com a mãe, e dentro desse sonho ela sente, né, que ela pela primeira vez ela tem, e ela vê atrás da mãe 5, se não me engano, são 5 outras mulheres que são mais sombras, vestidas de vermelho, com aquela roupa de miko, né, de sacerdotisa, que seriam as mulheres que teriam tido o mesmo dom que ela antes. E ela finalmente tem noção do quanto de poder ela tem. E nesse sonho o Kyoka está com ela, até porque o Kyoka está com ela, né? Um pedaço do Kyoka está com ela ali na cama. Ele não fala nada, ele sorri para ela, ele acompanha, né, por esse caminho, que é uma escadaria, etc. Há muita, né, neblina, e essa neblina, depois que ela fala com a mãe, a neblina se dissipa, as donzelas somem, mas ela é capaz de ter noção do dom que ela tem. Aí vamos para o Kyoka lá no seu, né, lá no seu calabouço, Kyoka sofrendo horrores, porque, como o avô da Mio pensa, né, Mio não entende o que está acontecendo, e o Kyo, ela não entende o que está acontecendo, efetivamente ela não entende o que está acontecendo, porque o Kyoka, ele efetivamente, como era um pedaço dele que estava ali, ele estava na cama com ela, ele estava sendo abraçado por ela, e ele se sente indecente por causa disso, né? Porque, embora ele esteja feliz, né, de uma certa maneira, ele está sentindo o abraço de Mio, ele está sentindo o corpo de Mio, há a questão do desejo aí, que é colocada no livro, a moda do livro, a autora, né, a Kumi Agitogi, ela não é explícita em nada, mas ele se sente meio que sendo indecente com a Mio, porque Mio não sabe, né, que ao agarrar aquela criança, ela está agarrando o Kyoka, porque ela não sabe mesmo. Não acho que eu esteja fazendo de desentendida. E no outro dia, depois do sonho, depois de tudo que Mio leu, ela se sente pronta para dar mais um passo, e aí sim, ir enfrentar o Usui. E é nesse pé que eu estou no livro, vai começar, né, eu vou começar a leitura do capítulo 2, né, como eu falei, são capítulos grandes,
Não sei como é que eles vão dividir os próximos 3 episódios. Eu espero, sinceramente, né, que eles mantenham o padrão e que eles se aproximem o mais possível dos livros, até porque tem umas sequências nesse primeiro capítulo que eu gostaria de ver no episódio. Então, é isso, né? Sobre o Watashi no Sha wa Senakekon, episódio 9, se afasta bastante do livro, mesmo que não rompa com os acontecimentos. Inverte, né, a questão, porque Mio queria desesperadamente falar para o Kyoka que o objetivo de Usui era matá-lo, mas no anime colocam Mia desesperadamente tentando não gritar e chamar o Kyoka, como se ao gritar o Kyoka fosse chegar, né, e Hazuki só lembra de lançar o familiar para chamar o Kyoka já depois que a luta já começou faz muito tempo, né, e nada é dito, né, de que sobre o Arata. Achei muito estranho, né, que o anime tenha deixado de, pelo menos nem que fosse numa frase meu falar, mas o Arata deveria estar aqui, ele é meu guarda-costa, cadê o Arata? Ou a Hazuki, cadê o Arata? O Arata tinha que estar aqui, né, e não terem colocado a situação da negativa dos soldados de ajudarem, né, as 3, deixarem as 3 lá à mercê, né, de um invasor, e que no anime é um monstro, né, que se transforma num monstro. Em nenhum momento você ter nenhuma explicação disso, né? Mas o anime preferiu não tirar essa questão, preferiu tirar as grotesquerias, preferiu colocar o sujeito ali como um monstro transformado, preferiu botar muito mais sangue, muito mais violência, muito mais gente morta, e o Kyoka levando tiro. Eu acho complicado o Kyoka ferido daquele jeito que ele está, mesmo nessa ideia de que os dotados seriam mais poderosos e tal. O Kyoka nessa situação, eu acho muito complicado ele ser colocado nessa masmorra, porque ele vai morrer, né? Seria a lógica. Também fico me questionando porque o livro, eu não sei se isso vai acontecer no livro, né? O pai do Kyoka não se sente obrigado a fazer alguma coisa, né? Nem que seja instigado pela esposa, assim. Porque o Kyoka, ele está se sacrificando, isso vai ser encaminhado depois, também pensando que a família Kudo, que é muito mais do que a própria família nuclear dele, certamente, possa ser punida por causa dele. Então ele quer a todo custo poupar sua família também, né? Não é só a questão da Mio, não é só seguir as orientações do Takahito, né? Mas eu acho que o pai do Kyoka tinha que aparecer em algum momento para tentar ajudar o filho de alguma forma, né? Se bem que, né, do jeito que a coisa, que o Usui no anime, ele é violento, né? Ele tá matando gente, né? Coisa que no livro não foi bem assim, né? Não foi necessário. Ele não tá matando ninguém desnecessariamente nos livros, o Usui, né? Vamos ver como é que isso vai ficar. Mas de qualquer maneira, a série continua muito boa e faltam agora somente 3 episódios para o fim da temporada. Estamos na reta final. E a reta final é o livro 6. E aí vamos falar, né? Vou voltar a falar de Oscar, porque não há coisa mais legal para falar nesse momento, né? E a gente tem que pensar em algumas coisas, né, que aconteceram, né? Algo importante, né, de se pontuar, nós estávamos na 97ª edição dos prêmios Oscar, né? E em 97 edições, somente 5 filmes da América Latina foram premiados. Então, conseguir um prêmio Oscar, né, de melhor filme estrangeiro, agora chamado de melhor filme internacional, é muita coisa. Então, a gente teve, né, 2 vitórias da Argentina, História Oficial, que é um filme de 1984. Os argentinos são muito corajosos nesse aspecto, independentemente de eles estarem passando pelo que eles estão passando hoje, né, de terem eleito o Milei. Porque a História Oficial é um filme que fala da ditadura militar, que tinha acabado de terminar na Argentina, fala, né, de algo que é muito dolorido, né, na Argentina, que é as crianças que foram roubadas, né, dos
dos seus pais, né? Os pais, as mães, os pais foram mortos, né, pela ditadura e suas crianças, seus bebês roubados e dados em adoção. Então, esse filme, A História Oficial, eu vi na faculdade, primeiro período da faculdade, professor de América no Contexto Contemporâneo passou para gente. Então, uma professora de história de um colégio para meninos extremamente conservadores, estávamos aí no momento da Guerra das Malvinas, casada com um empresário apoiador do regime, e ela tem uma filhinha, ela nunca pôde ter filhos, eles adotaram uma criança. Um belo dia, seu marido chega com uma criança em casa e você não pergunta de onde aquela criança veio, né? E ela acaba descobrindo, para o seu desespero, que aquela criança, os pais daquela criança tinham sido mortos, né, pela ditadura, e aquela criança tinha sido roubada e entregue, né, para ser criada por gente ligada ao regime, e assim foram dezenas, né, de crianças argentinas. As mães da Praça de Maio, né, elas surgem exatamente, né, e hoje são avós, na busca desesperada por seus filhos, mulheres corajosas, com lenços brancos na cabeça, né, lutando e pedindo e exigindo e se manifestando, pedindo a devolução dos seus filhos, né, que seus filhos fossem entregues e depois, né, que seus netos e netas foram entregues. Mas vocês tentem imaginar, isso aconteceu no Brasil também, tem um livro sobre isso, devia até ter pego esse livro para mostrar aqui, mas eu posso botar nos links do programa. Em menor grau, isso aconteceu no Brasil também, sequestro de crianças, filhos de desaparecidos da ditadura civil-militar que foram entregues à adoção, mas aconteceu muito mais na Argentina, né? Mas tenta imaginar que essas crianças, muitas delas, foram criadas por famílias amorosas, né? Se sentem filhos daquelas famílias, alguns nunca souberam que tinham sido adotados, e de repente você, sei lá, com 30 anos, 40 anos, descobre que o pai que lhe criou talvez tenha sido assassino da sua mãe, do seu pai, ou alguém que não se importou deles terem sido mortos. Então é um filme, História Oficial, é um filme muito pesado. Então, foi o primeiro filme, né, da América Latina a ganhar melhor filme estrangeiro. Depois, na Argentina, ela ganha de novo com O Segredo dos Seus Olhos, de novo outro filme sobre a ditadura, mas esse filme que eu vi no cinema, ele se passa, acho que em 1974, 75, já na queda do regime da Isabelita Perón, né, que é a segunda esposa do Perón, da Evita, né, da Evita Perón, que é ela que é derrubada do poder e se instala uma ditadura, né? Então esse filme se passa ali, O Segredo dos Seus Olhos, que é protagonizado pelo Ricardo Darín, excelente filme. Aí depois o Chile ganha com Uma Mulher Fantástica, e dos que foram indicados, dos que foram vencedores, esse é o único que eu não vi, Uma Mulher Fantástica, que é estrelado por uma atriz trans, que muita gente defendeu na época que deveria ter sido indicada ao Oscar de melhor atriz e não foi. A primeira foi a Carla Sofia Gascon, né, de Emília Pérez. Depois nós tivemos o México com Roma, que foi uma das grandes apostas da Netflix para vitória, né, antes do Ataque dos Cães e antes de Emília Pérez, né, Roma veio aí como aposta da Netflix para vencer melhor filme, melhor diretor, melhor tudo, mas acabou não ganhando melhor filme e ganhando melhor filme estrangeiro. Vi o filme na Netflix, acho que no dia do prêmio Oscar, no dia da cerimônia, um dia antes. Confesso que eu não gosto desse filme. Ele se passa em 1967, ele é protagonizado por uma empregada doméstica que trabalhava nesse bairro de elite chamado Roma, né? E 1967 foi um ano de muitas agitações políticas no México, antecipando aí o ano da Olimpíada, que acho que é 68, com massacre de estudantes e tudo mais, né? Mas é um filme de grande qualidade. E por fim o Brasil vence com Ainda Estou Aqui, de novo, né? Um filme falando das ditaduras latino-americanas da década de 1970, mas num momento muito diferente, né, daquele A História Oficial, em que você estava tendo a abertura política em várias nações latino-americanas, em que a ideia de ditadura era abominável, pelo menos publicamente para a maioria das pessoas. Agora a gente num momento em que a gente que nega
que essas violências aconteceram. Na verdade, como essas pessoas têm problemas, né, alguns de caráter, outros cognitivos, né, ora negam que a violência existiu, ora dizem que foi assim mesmo e tinha que ser. Né? Então, Ainda Estou Aqui é um filme muito necessário, porque ele está despertando uma série de reflexões no Brasil e fora do Brasil. Basta ver até as matérias, a matéria que eu comentei, né, 2 programas atrás, dizendo, né, isso, o americano caindo a ficha, isso poderia estar acontecendo aqui, na verdade talvez esteja acontecendo aqui, e Ainda Estou Aqui está despertando todo aquele interesse por rever a questão da lei de anistia, principalmente em relação a que a gente chama de crime continuado. Pessoas que foram desaparecidas por agentes do regime, às vezes contra as próprias leis do regime ditatorial, que fique claro, que é um dos argumentos em relação ao caso do Rubens Paiva, e que agora essas questões estão sendo reexaminadas pelo STF, que é quem pode dizer, né, se para essas pessoas a lei está valendo ou não está valendo. E, como eu falei rapidamente no último programa, nós só temos o livro que deu origem ao filme, nós só temos informações mais profundas e mais certeiras sobre o crime do desaparecimento do Rubens Paiva e outros crimes, graças à Comissão da Verdade, que foi o ato de maior coragem do governo Dilma, que nem Fernando Henrique Cardoso, nem Lula tiveram coragem de fazer. Não vou listar os outros presidentes, porque não vem ao caso, não eram interessados nisso. Então, graças à Comissão da Verdade, que foi um dos fatores que fez com que os militares se voltassem contra Dilma ali naquele momento do impeachment, participando também do movimento de impeachment, a Comissão da Verdade foi fundamental para trazer dados, documentos que pudessem fundamentar aquilo que a família do Rubens Paiva já sabia também. E esse filme é muito importante. E ele ter ganho o Oscar de melhor filme estrangeiro internacional é muito importante. Muito importante porque é um filme excelente, muito importante porque é a primeira vez para o Brasil, e isso pode projetar o nosso cinema, isso gera empregos, isso gera investimentos, é muito importante porque é mais um filme da América Latina, e é muito importante porque faz com que a gente aqui dentro discuta a questão de memória. Só que o grande vencedor da noite foi o filme Anora. Quem acompanha, né, as premiações do sindicato, né, sindicato dos roteiristas, sindicato dos produtores, diretores, não sei o quê, Festival de Cannes, lá, já sabia que Anora era um filme com grandes possibilidades de vitória. Então, quem ficou surpreso é porque efetivamente não acompanha. Estava acompanhando o Oscar talvez pelo oba-oba do Ainda Estou Aqui, porque efetivamente muito legal, o nosso filme chegou lá, mas não estava acompanhando o que estava rolando, né, de premiações. Inclusive para Mickey Madison, né, que foi a menina que venceu melhor atriz. Então esses dias pós-Oscar foi aqueles dias em que apareceram aquele monte de histórias, né, do tipo, de novo, o que aconteceu em 1999, de novo, um Shakespeare apaixonado passou na frente do Brasil. Gente, o Brasil ganhou melhor filme internacional. É uma vitória e tanto. É isso que a gente tem que pensar. A Fernanda Torres, se vocês estavam acompanhando, eu falei aqui várias vezes, em vários programas, ela não era a favorita. A favorita era a Demi Moore, e depois do BAFTA, e depois de uma outra premiação, a Mickey Madison se projetou como favorita. E aí, algumas pessoas estão falando, se repetiu o roteiro da Substância, em que uma atriz mais velha, no caso, as pessoas estão enfatizando 2 atrizes mais velhas, acho que é a Demi Moore de 62 e a Fernanda Torres de 59, foram atropeladas por uma atriz muito jovem. E aí usam até um termo que eu acho horrível, novinha, né? Que é usado pelo pessoal do funk para falar de meninas adolescentes, né? Que aparecem nas músicas. Primeiro é fazer pouco caso do trabalho da atriz, né, da Mickey Madison, e eu fui ver a Nora, e ela faz muito bem aquilo que ela tem que fazer naquele filme, né? Ela não é ruim, ela não é uma má atriz, né? E já houve outras jovens atrizes indicadas que, se ganhassem o prêmio, eu não reclamaria. Então, por exemplo,
eu acho que o Oscar que a Jennifer Lawrence ganhou não era um Oscar que ela deveria ganhar. Até esqueci o nome do filme, eu vi o filme no cinema. Mas ela tinha sido indicada antes, né, aos 20 anos, por um filme que ela tinha gravado adolescente, que era O Inverno na Alma. Se lhe dessem o Oscar de melhor atriz aos 20 anos por Inverno na Alma, que eu acho um filme excelente, eu não reclamaria. Mas se a gente pega, né, a última década, os últimos 11 anos de prêmios Oscar de melhor atriz, a Academia premiou, em sua maioria, atrizes maiores de 40 anos. Tá? E eu acho ofensivo ficar chamando mulher de 30 e poucos anos de novinha. Porque ela não é novinha, não é assim que ela é vista socialmente. Tá? Então, assim, e eu vou botar aqui, né, porque até eu escrevi um texto sobre isso. Aí apareceu um gráfico, né, pegando desde o primeiro Oscar, até, né, da primeira década de Oscars até agora, mostrando que a maioria das atrizes que ganham melhor atriz, elas estão na casa dos 20 ou dos 30 anos. Acho complicado pegar somente o gráfico sem entrar em discussões outras. No início de Hollywood, a maioria você tinha muitos filmes protagonizados por mulheres, mas eram mulheres jovens, efetivamente. As protagonistas eram jovens, eram as mocinhas desses filmes. Daí você ter, né, mulheres de 20 e pouco, 30 anos. Quando a gente chega na década de 1950, então década de 30, 40, para chegar na década de 50, nós temos uma coisa, né, pós Segunda Guerra, que é um backlash, que é o macartismo e tudo mais, você vai ter muito menos filmes protagonizados por mulheres, e isso vem até a década de 1980. E se pegarmos, né, a questão dos atores, e claro, Hollywood, a indústria é machista, nós temos os atores mais velhos, os homens são mais protagonistas de filmes, e homens mais velhos normalmente podem ser colocados com mulheres mais jovens. Então, por isso você tem, né, a barra de prêmio de melhor ator, a maioria dos prêmios de melhores atores são para homens acima dos 30 anos. Tanto que o Adrien Brody, ele é o recordista, né, de vencedor mais jovem, porque ele venceu com 29 anos e pouquinho. Mas daí a dizer que Hollywood prefere premiar mulheres jovens, né, em detrimento de outras atrizes, é não perceber que existem outros problemas que estão aí, em que você tem, sim, né, mais mulheres jovens em papéis de protagonistas, e só nos últimos anos, de fato, você vai ter um aumento considerável de filmes com atrizes mais velhas sendo suas protagonistas. Daí você ter mulheres de mais de 60 anos ganhando o Oscar de melhor atriz, várias com mais de 50 anos, várias com mais de 40 anos. Tá? Então, assim, é muito absurdo, né, as pessoas entrarem nessa paranoia em relação a não vitória, não é uma derrota da Fernanda Torres em melhor atriz, e começarem é porque, como muitos comentaram, né, as pessoas estavam preparadas emocionalmente para perder para Demi Moore, né, mas não para a Mickey Madison, porque nem estavam notando. E falando de Anora, né, Anora é um filme que efetivamente foi muito difícil conseguir chegar até o final dele. Não acho um bom filme, acho um filme mediano, acho que é um filme que, não fosse o Sean Baker, um diretor em ascensão, né, um diretor que é muito elogiado em Hollywood, seria um filme esquecível. E, para mim, um dos problemas mais complicados do filme, né, é o quanto o olhar do diretor, mesmo usando lá do argumento, né, de que ele quer fazer justiça às prostitutas, né, que ele chama faz questão de enfatizar, trabalhadoras do sexo, o olhar dele é sexualizador, é objetificador, né, os corpos das mulheres desnudos sendo oferecidos à audiência e todos os homens vestidos, né, ele não aprofunda a personagem protagonista, né, que é a Nora, que é a personagem da Mickey Madison. Ela é extremamente superficial na forma como ela é abordada. Então, assim, acho muito complicado, né, esse filme. Ruim não é, bom não é. Então, se nem é ruim nem é bom, a gente esquece, né? E vai ser o que eu vou fazer. Eu vou esquecer. Havia filmes melhores competindo. E eu não estou falando que a Fernanda Torres deveria ter ganho melhor atriz,
ou que a Demi Moore deveria ter ganho a melhor atriz, ou que a Mickey Madison é má atriz, nada disso. E eu não estou falando que o Ainda Estou Aqui tinha chances de ganhar melhor filme, porque não tinha. Eu estou falando que havia filmes melhores, como Conclave, por exemplo, né? Como Nickel Boys, como, sei lá, né? Tinha 10 competindo aí, e eu acho que pelo menos uns 8 ou uns 7 eram melhores que Anora, né? Não acho que Anora vai ser um filme memorável, vai ser um filme lembrado, tá? Vai ser tipo La La Land. Aí você fala assim, mas eu lembro de La La Land. Não tem como esquecer de La La Land, porque teve aquele barraco lá do envelope no final, que chamaram o pessoal de La La Land como ganhando o melhor filme. Depois disseram, não, volta, porque quem ganhou foi Moonlight, que era um filme muito bom e muito melhor. Mas La La Land é um filme esquecível, por assim dizer, né? Pelo menos para mim eu vi no cinema, né? Eu fiz resenha dele, posso postar as resenhas. Estou me prolongando demais, né? Já deve ter dado bem mais de 1 hora esse programa, mas eu queria, que era até algo que eu queria ter falado no programa, se eu tivesse gravado no domingo passado, né? Que isso é uma matéria, isso antes do Oscar, né? Dizendo os nomes que vão estar na moda, né, nos Estados Unidos para essa geração de bebês que estão nascendo. E o primeiro nome que aparecia lá era Fernanda, né, por causa dos Oscars. E eu espero, né, que nós tenhamos uma nova geração de Fernandas nascendo, que Fernanda, assim como meu nome Valéria, assim como Simone, assim como Adriana, eram nomes muito populares na década de 1970 e 1980 e são nomes que desapareceram. De repente, Fernanda volta a ser um nome utilizado por conta, né, também do filme Ainda Estou Aqui. Então é isso, pessoal. Nós chegamos ao final do nosso programa, né? Desculpem que ele ficou muito longo, mas eu estou antecipando que talvez eu não consiga gravar no domingo. Eu falei em vários programas passados, né, que eu estou com problemas de saúde, eu estou com catarata e espero que eu possa operar a catarata a qualquer momento. Então, se eu fizer a cirurgia, muito provavelmente eu não vou poder gravar programa semana que vem ou na outra semana. Então, eu deixo um programa bem grande para vocês, né? Na mesma semana 2 programas. Mas eu acho que domingo eu ainda consigo gravar, né? Ainda dará tempo, né? Agora, se tudo der problema e eu tiver que fazer meus exames pré-operatórios todos de novo, aí sim não vou ter problema nenhum, vou ter tempo de terminar o Atashi no Shawasena Kekon, com certeza, fazendo todas as resenhas. Mas eu terminarei, né, de gravar os episódios sobre a série, mas assim, nesse momento, né, é possível que eu tenha que fazer a cirurgia próxima, né, uma data bem próxima. Então, se você chegou até aqui e você quiser, né, deixar o seu like, por favor, o seu dislike ajuda no engajamento também. Se inscreva no canal, eu sempre esqueço de falar sobre isso, né? Mas como é que a gente vai crescer se eu não falo? Se inscreva no canal, né? Visite o Shoujo Café, que é o blog, lá tem resenhas de filmes, tem resenhas de mangá, tem notícias, tem uma série de coisas que eu publico e o blog já tem, né? Vai caminhar para o seu 20º ano, né? Então ele já está aí há muito tempo. E se você quiser deixar um comentário e não souber, né, o que deixar, mas quiser ajudar no engajamento do programa, por favor, né, deixem aí, vamos pegar alguma coisa de Watashi no Shawasena Kekon, deixe Arata, né, porque eu ainda tenho esperança que a autora esteja nos enganando e Arata não seja um traidor, que ele esteja usando de uma estratégia para destruir o Usui. Mas eu não sei, eu não fui buscar spoiler, eu estou no escuro, não sei, né? Mas eu gostaria muito que o Arata não fosse o inimigo, né, de fato. E no livro, eu repito, ele não dá tiro no Kyoka. Kyoka sai, né, preso sem nenhum arranhão, que fique claro. Mas é isso, pessoal. Tchau, tchau para vocês e até a próxima.